O salário mínimo nasceu num Brasil que era jovem, que era urbano, que era industrial e que estava em formação na década de 30. Hoje parece que está tudo ao contrário. Ele completa 90 anos num Brasil que envelhece, que não cresce muito e que enfrenta estagnação da produtividade. O que isso pode significar na prática? O economista João Saboia, que é professor emérito do Instituto de Economia da UFRJ, está aqui hoje para nos ajudar a responder essa questão. João, seja bem-vindo ao Diálogos com a Inteligência. Antes de mais nada, é bom lembrar que o João acabou de publicar este livro aqui, que se chama Economia e Mercado de Trabalho no Final da Ditadura Militar, que é um olhar para o andar de baixo, que é um livro que reúne os artigos que ele publicou da Folha de São Paulo nos anos 1983, 84 e os seguintes, que foi uma época extremamente complicada. Eu era criança e lembro bem. A gente não consegue lembrar direito que era um lusco-fusco, porque não tinha mais AI-5, mas também não tinha ainda Nova República. A situação econômica do país era calamitosa, e esses artigos lançam luz nesse período, que é um período fundamental para compreender, e muito pouco estudado, da história econômica do país. João, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos para essa conversa aqui sobre esse tal de salário mínimo, né? Então vamos. O desenho institucional do salário mínimo, concebido nos anos 30, ainda responde às condições estruturais do Brasil de hoje? Bem, a história do salário mínimo é muito longa, né? Como você acabou de falar, ela começa nos anos 30. A proposta inicial foi que criar um salário que fosse em cima do nível médio do que existia no país. Quer dizer, foi uma coisa super cuidadosa. A história, a montagem do salário mínimo é impressionante. Eles tinham as comissões de salário mínimo, isso é espalhado pelo país inteiro. Quando sai o salário mínimo em 1940, você tem 30, eu não sei se... Não, no começo eram 14. Você tinha 14 níveis diferentes de salário mínimo, entendeu? Diferenciados completamente entre o país. Então, foi uma proposta muito em cima do que era a realidade do que as pessoas recebiam naquela época. Então, não teve nenhuma pressão para melhorar, para aumentar ou para diminuir. Agora, tanta coisa rolou de lá para cá, quer dizer, o salário mínimo já passou por vários períodos. Passou períodos de alta, períodos de baixo, e ele... Inclusive, politicamente se aproveitou para falar do salário mínimo, né, para fazer as pessoas falarem que estava aumentando, estava diminuindo, etc. Bem, o fato concreto é o seguinte: onde estamos? Nós estamos hoje em dia num nível de salário mínimo que eu acho ele perfeitamente adaptado ao nível de produtividade que o país tem. Quer dizer, o mercado de trabalho tem todas as condições de pagar esse salário mínimo. Eu não vejo reclamações maiores digamos, do empresariado de que o salário mínimo está alto. Não é por aí. Na verdade, quando se fala do salário mínimo hoje, que se reclama, é a questão previdenciária, Isso. É a questão do BPC, é a questão do seguro-desemprego. Como ele está baseado, né, o piso desses pagamentos são todos em cima do salário mínimo, aí que haveria o problema das contas públicas, etc. Mas em termos assim institucionais, a existência do salário mínimo, eu acho que ela está absolutamente adaptada à realidade do país, mesmo com o grande crescimento que houve nas 3 décadas. Você sabe que o salário mínimo caiu muito por conta da hiperinflação e, na verdade, ele começa a recuperar seu valor a partir do Plano Real. Quer dizer, cara, eu lembro que ele no caiu governo muito, Itamar, muito. Eu acho que era $70. Eu lembro de um 93, 92, eu me lembro que era uma coisa baixíssima. Pois é. Mas quando a inflação ela é controlada... Tudo bem que $70 era mais dinheiro naquele tempo, mas mesmo assim... Sim, $70 naquela época, tudo bem. Mas acontece o seguinte, quando a hiperinflação acaba com o Plano Real, aí o salário mínimo está na base, está lá embaixo. E de lá para cá ele cresceu, ele começa a crescer com o Fernando Henrique. Porque a gente tem sempre a ideia de que foi o Lula, porque o Lula, ele dirigiu em cima de uma recuperação do salário mínimo, uma política específica, com regras claras, etc. Mas, na verdade, ele começa a crescer nos últimos 30 anos, já no Fernando Henrique, depois cresce muito no Lula, continua crescendo durante o governo da Dilma, ele só não cresce quando? Temer e Bolsonaro. Que aí eles dão apenas o INPC, não dão mais um aumento real, e depois volta a crescer agora, né, no Lula 3.
Mas eu acho que o problema do salário mínimo, em termos assim, de mercado de trabalho, ele está absolutamente no nível, acho que há espaço para crescer, apesar da nossa baixa produtividade. A produtividade de trabalho no Brasil é bastante baixa comparada com o padrão internacional, não precisa nem comparar com a Europa e Estados Unidos. Mesmo aqui na América Latina, você tem níveis de produtividade de trabalho mais elevados que no Brasil. A gente está com um problema, a gente está com a produtividade estagnada desde o início dos anos 2010, 2012, etc. Quer dizer, nos últimos 10, 12 anos, ela está estagnada. O que se atribui a essa estagnação? Bem, tem várias causas, né? Quer dizer, na verdade, eu andei trabalhando com modelinhos econométricos e eu usei duas variáveis bem interessantes que eu acho que não tem dúvida que elas têm a ver com a produtividade do trabalho. A primeira é a escolaridade dos trabalhadores. Quer dizer, engraçado é o seguinte, a escolaridade dos trabalhadores cresceu muito nos últimos anos. Mas nós temos um problema de que, de repente, não é a escolaridade que você precisa para o mercado de trabalho, não é, digamos, a boa escolaridade, entendeu? Então, tem uma escolaridade, às vezes, muito formal, que as pessoas vão até o 2º grau e depois não sabem o que fazer, não são bem aproveitadas. O fato é o seguinte, a escolaridade cresceu, mas a qualidade da escolaridade eu acho que está devendo muito. Mas esse é um elemento que é importantíssimo para aumentar a produtividade. A outra questão importante é investimento, né? Quer dizer, você para aumentar a produtividade, não é só você mexer no trabalhador, você tem que mexer na estrutura da economia, nas empresas, na base física em cima da qual as pessoas trabalham. E nós estamos com um problema sério de investimento. O investimento do Brasil é baixíssimo para o padrão necessário do Brasil e para o padrão internacional. A gente, por conta da dificuldade das contas públicas, o Estado não investe, não sobra recurso para investimento e o setor privado também não dá conta. Então, você está com nível baixo de investimento, com a escolaridade atravessada e isso tem contribuído para não crescer a produtividade, com uma exceção. Tem uma exceção. Qual? Que é o setor agropecuário. Sim. Esse está bombando. A escolaridade do Brasil só não cai porque está crescendo a agricultura. Porque a indústria cresce por agropecuária, essas duas coisas. A indústria, você está mais ou menos com ela meio estabilizada e os serviços até baixando um pouco. Mas apesar da agropecuária ter um peso pequeno no PIB do país, né, é da ordem dos 10%, alguma coisa assim, talvez até menos que isso, você, como está crescendo muito ela, então você leva o país, mas mesmo assim, quer dizer, leva no sentido de estar estagnada, ela não está crescendo. Então esse é um problema sério que a gente tem que resolver. Pô. Isso passa pelo famoso ajuste fiscal? Pois é, quer dizer, ajuste fiscal, quer dizer, eu acho que o ajuste fiscal, ele está dificultando o investimento público, esse sim, mas o investimento privado poderia estar no nível mais elevado. E não está por quê? Tem que perguntar assim, aos eu não empresários. Sei, eu me lembro porque que a gente... eles não investem mais, não sei. Eu me lembro que aqui na inteligência, isso no tempo da Dilma, a gente fez uma reportagem que era exatamente uma investigação, porque a Dilma estava distribuindo dinheiro para o empresariado, o empresariado pegava o dinheiro e não investia. Tinha alguma coisa que a gente não sabia, assim, a gente percebeu que havia esse movimento. Você deve lembrar disso. Era distribuir o dinheiro, mas o investimento não via, como se parecia que tinha uma desconfiança crônica, não sei. Mas vamos lá. Pelo lado da política econômica, com taxa de juros básica na economia, 15%, que é a nossa Selic, né? E se você pode pegar seus recursos e deixar aplicado o Tesouro Direto, com risco praticamente zero, quer dizer, o Tesouro Direto vai pagar, não tem como. Quer dizer, eu diria que o risco é mínimo. Para você decidir investir, você tem que ter uma expectativa que você vai ganhar muito. Quer dizer, não é qualquer setor que vai te garantir esse ganho. Então, eu acho que tem um problema aí por esse lado também. Quer dizer, Pois é, aí veio. Mas os juros estão altos por quê? Hein? Mas os juros estão altos por quê? Pois é, os juros estão altos porque o argumento é que como as contas públicas... Aí virou um círculo. Como as contas públicas estão mal das pernas, tá vendo? Você precisa se financiar, quer dizer, que é como se o país, né, o governo tem que se financiar para poder rolar a dívida. Agora, rolar a dívida com 15% taxa de juros não é brincadeira, porque, imagina, é a básica, você paga daí para cima.
Pois é, Então fica uma rolagem muito cara. Aí vira de novo o negócio do ajuste fiscal. Aí você pede para o setor privado, por favor, me empreste dinheiro, eu te pago 15%, e a gente vai deixando a coisa rolar, não sei até quando, né? Eu acho que existe uma lógica também assim, do tipo ajuste fiscal só depois do governo for reeleito. Que ajuste fiscal faz no primeiro ano, né? Não, mas o Haddad tentou fazer um ajuste, quer dizer, criou uma regra, né? Só que com esse ajuste fica muito difícil você sair do buraco que você já estava, entendeu? Porque a discussão o tempo inteiro é a seguinte, você tem os setores que ficam dizendo que tem que fazer o ajuste fiscal para cair os juros e o outro necessário diz que não, porque aí você não vai ter investimento e aí você não vai ter justiça social e fica esse nheco-nheco no debate público. Mas você tem que fazer justiça social, não tem como. Mas tem uma hora, assim, eu não tenho parti-pris nessa conversa, mas assim, você não tem que fazer algum sacrifício para dar frente e colher? Ou você acha que não vai colher nada? É pau no lombo do trabalhador. Tem aquela história, né? Em vez de consumir, segura, coisa e tal, que você vai ser ética protestante e espírito do capitalismo. O problema é o seguinte, você tem que cuidar da economia e cuidar da população. A gente tem um problema seríssimo nesse país, já não é de hoje. Nesse livrinho nosso... Pois é, fala um pouco desse livrinho aí. De 45 anos atrás, eu já falava, né? Falava muito, porque é uma coisa que tem um tema aqui que está absolutamente atual. Qual é o nome do livro, pô? Repete aí. Economia e Mercado de Trabalho no final da ditadura. Subtítulo, Um Olhar para o Andar de Baixo. Quer dizer, aqui eu estou... Ele é um conjunto de artigos que foram publicados na Folha na primeira metade dos anos 80, em que eu estou muito preocupado com o andar de baixo, ou seja, eu estou muito preocupado com a população assalariada, com as pessoas do setor informal, etc. Por isso que ele tem esse subtítulo. Mas voltando aqui qual foi o último ponto? A gente estava discutindo esse negócio de se existe uma opção, uma encruzilhada entre fazer ajuste fiscal e fazer política pública de redistribuição de renda, se seria necessário fazer o ajuste fiscal para depois poder, digamos, recuperar a capacidade de investimento na frente. Se existe esse dilema mesmo, se as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo ou não. Olha, idealmente deveria ser feito tudo ao mesmo tempo, tá certo? Agora obviamente você tem limitações, óbvio, você tem limitações, então você tem que fazer o ajuste possível. Mas você não pode abrir mão dos grandes problemas que a gente tem nesse país. Você não pode abrir mão. Quer dizer, na verdade, você não pode chegar a um ponto em que você praticamente não tem mais investimento público. Não pode. Agora, você não pode continuar por muito tempo com uma taxa de juros nesse nível, porque você não vai a lugar nenhum. Você vai continuar a ter crescimento da dívida, você vai continuar a ter um incentivo para não se investir, para o setor privado não investir. Então, você, na verdade, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, com todas as dificuldades que você tem que tocar o barco da economia e, ao mesmo tempo, você fazer política social. E está sendo feita. Quer dizer, na verdade, eu acho que foi feito um esforço grande nesse governo, no sentido de tentar fazer um ajuste, mas com muita dificuldade, entendeu? Com muita dificuldade. O juro não cai. Não, pelo contrário, o juro aumentou. E ele tem que cair. Pois é. Ele tem que cair. Você não pode levar uma economia por muito tempo com 15%. Olha aqui, você está com 15%. Você sabe que o que vale, o que é importante, não é a taxa nominal de juros, 15%. É você comparar isso com a inflação. Sim. A inflação está abaixo de 5%. A inflação está baixíssima. Pois é, a inflação está abaixo de 5%. E o juro está 15%, é um juro real de 10%. Cara, isso não existe. Isso não há economia que sustente uma situação dessa. Então, a gente tem que sair disso rapidamente. Como? Bem, fazendo ajuste fiscal. Lá vamos nós de novo. Não sei, eu sei que João, na política resolve-se assim. Faz seu ajuste fiscal no primeiro ano, depois da reeleição. Depois você ganha a eleição, você faz o ajuste fiscal e depois, para ganhar tempo, sacrifica o primeiro ano e o segundo para ver se colhe no terceiro e elege o sucessor no quarto. Entendeu? Tem sido assim, né? Isso não é de hoje. Tem sido assim. Tem sido assim, é verdade. Na prática, você resolve esses dilemas teóricos dessa maneira.
entendeu? É a lógica da política. Mas eu acho que o mercado está pedindo muito, 15%, para poder realimentar, né, a dívida pública e emprestar dinheiro ao governo, porque você empresta com um risco muito pequeno, você não precisava ter uma taxa de juros real de 10%. Eu acho que isso aí tem que ser, bem, um governo, ao ser eleito, se for bem eleito, se for forte, eu acho que isso pode passar por uma negociação, né, ampla. Pois Um acordão. Você estava falando da questão da produtividade, que a gente tem. A produtividade estagnou porque não tem investimento, porque o juro está alto, e o governo não tem como investir. E falta crescimento. E o mercado prefere ficar ganhando dinheiro no rentismo do que investir. Não tem incentivo para isso. Mas falta crescimento também. Você sabe que existe uma associação... O Brasil não está crescendo bem, supostamente, não. Não, no jornal Brasil, fica dizendo, cresceu 3%. Não. Cresceu. Mas acho que um país com um perfil demográfico como o nosso, eu sempre tenho a impressão, você me corrija, tá? Que eu não sou economista, não entendo nada disso, mas que todos os países crescem muito quando são muito pobres. 7%, 10%. Entendeu? Quando eles estão saindo do miserê total, sei lá, o Vietnã na década de 90, o Brasil na década de 70. E conforme o país vai ficando menos pobre, a margem de crescimento vai diminuindo? Não obrigatoriamente. Eu acho que houve um período no passado em que taxas desse tipo que você falou, não precisa ir tão longe. O Brasil cresceu 10% em 2010. Puxa vida, pô. Eu achei que essa margem era o crescimento depois da pandemia, né? Porque despencou e subiu de novo. Mas o que acontece é isso. Mas no passado se crescia muito mais do que se cresce hoje em dia. Hoje em dia você não encontra por aí economias com esse tipo de taxa de crescimento que você falou. Está muito mais difícil. Mas o outro ponto que eu queria falar, já que você voltou à produtividade, é o seguinte. Eu falei de escolaridade, falei de investimento, e não falei de uma terceira coisa, que é o seguinte: o crescimento econômico, normalmente, ele contribui para a produtividade crescer. Existe isso, você tem uma tendência a ter ganhos de escala na produção, especialmente na indústria. Isso acontece muito. Quando você começa a crescer, você tem ganhos de escala, então você produz mais com menos pessoas. Então isso repercute sobre a produtividade. E o Brasil está há muito tempo crescendo, cresce um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 3% hoje até é considerado uma boa taxa de crescimento. Mas você cresce 3 no ano, no outro ano você não cresce, no outro ano você, há pouco tempo, a gente teve, 2015, 16, você tem uma recessão fortíssima. 15 a 16, sim, mas não está tão longe os últimos 3, 4 anos supostamente está crescendo, não está? Está crescendo, mas taxas baixas de crescimento. Taxas baixas de crescimento, quer dizer, a gente podia ambicionar crescer mais, mas está difícil, né? Com o quadro geral da economia brasileira está muito difícil, porque você começa com essa taxa de juros, então não tem jeito. Mas me diz uma coisa, a gente estava falando isso antes do programa também, dentro desse drama em que a economia não cresce o tanto que devia crescer, porque a produtividade está baixa pelas razões que já foram mencionadas aqui, a gente está discutindo esse ano a questão da mudança da escala de trabalho da semana 6x1 para a semana 5x2. Isso tem a ver com a questão da produtividade, está relacionado? Tem gente que diz que você vai reduzir ainda mais a produtividade. Você acha que ela pode piorar a produtividade ou não? Ou isso é irrelevante? Ou isso vai aumentar o consumo? Olha, eu acho que reduzir a jornada máxima de 44 para 40, eu acho uma coisa positiva. Eu acho que a gente deve tentar fazer isso. Tem riscos? Tem, claro que tem algum risco. Você vai ter menos horas, vai ter uma produção menor, né? Se a pessoa, a menos que você consiga compensar isso com o aumento da produtividade. E está difícil, porque como acabamos de ver, a produtividade está estagnada. Então é claro que você tem uma possibilidade, sim, de ter alguma dificuldade ao enfrentar isso. Mas eu acho que a gente deve enfrentar. Eu tenho visto vários artigos de colegas, por exemplo, alguns dizendo que isso vai ter um custo maior, outros dizendo que vai ter um custo menor, alguns comparando com o que foi a redução de 48 para 44, lá no período
da Constituinte, Sim, né, que foi você 88. reduziu 48 para 44, que você não teve grandes repercussões em termos de desemprego, não teve em termos também de produtividade. Quer dizer, eu acho que isso se ajusta. O que me preocupa um pouco mais é que tem o projeto original fala em 36 horas, né? Bom, Não é isso? É você baixar de 44 para 36. mas eu acho que isso aí é... Você perde isso 100 para conseguir 10, né? Deve ser mas isso. eu acho que é espaço, eu acho que você tem condições de fazer essa redução. Nós temos realmente um problema de produtividade e que você precisa, junto com isso, tentar criar mecanismos para você compensar isso um pouco pelo aumento da produtividade, ao reduzir a jornada. Mas eu acho que é por aí mesmo, nós temos que tentar, temos que fazer isso. Quer dizer, os países mais desenvolvidos do mundo, eles têm jornadas da ordem de 36, 34, mas são países com altíssimo nível de produtividade. Quer dizer, não é o caso a gente ambicionar isso no curto prazo, não tem condições. Mas eu acho que a gente pode caminhar para as 40 horas, que é um padrão mais ou menos mundial que você encontra com países semelhantes ao brasileiro que tem jornadas já desse tipo. Uhum. Diante da transição demográfica, você acredita que o Brasil vai ter que rever o papel do salário mínimo? Olha, a transição demográfica, ela está vindo com muita força. Ela está vindo com muita força e a gente vai ter que enfrentar isso rapidamente, até porque já estamos nela. O chamado bônus demográfico já ficou para trás. Então, nós temos que enfrentar. Agora, eu acho que para enfrentar a transição demográfica, na minha opinião, a coisa mais importante seria retomar um processo de crescimento, de recuperação e crescimento da produtividade. Acho que é por aí. Porque eu acho que, mesmo com a transição demográfica, eu não vejo nenhuma dificuldade para você ter salário mínimo que você tem e você continuar crescendo o salário mínimo, porque o salário mínimo ele está adaptado ao nível de produtividade do país. O salário mínimo do Brasil é baixo. Ele é baixo para o padrão mundial e baixo para o padrão latino-americano. Então, quer dizer, o salário mínimo não é problema para você enfrentar a transição demográfica. Quer dizer, a transição demográfica ela tem que ser enfrentada com aumento da produtividade. E aqui eu queria colocar uma questão, porque se fala muito da inteligência artificial, Sim. Né, como sendo um perigo. A inteligência artificial vai chegar, a produtividade vai crescer, os empregos vão cair, etc, etc. Na verdade, se você combinar, se você pensar que nós estamos no processo de transição demográfica com a população jovem que está diminuindo e cada vez vão entrar menos jovens no mercado de trabalho, que você está tendo dificuldades para se conseguir, muitas vezes, pessoal até mesmo não qualificado. Então, se você juntar isso, a inteligência artificial pode ser uma coisa muito positiva, entendeu? Porque se ela vem, não tem jeito, ela está aí, está chegando e ela vai aumentar a produtividade do país. Então, se você tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho, né? Você está com uma taxa de desemprego bem baixinha. Hoje em dia, a do ano passado foi 5,6 a média da taxa de desemprego do ano passado. Então, você não tem muito espaço para baixar muito mais essa taxa de desemprego. E se você está com falta de pessoas e a transição demográfica está chegando, e está aí, eu acho que você pensar positivamente com a inteligência artificial, eu acho que é por aí o caminho, entendeu? Eu acho que ela está chegando, vai desenvolver, ela vai aumentar a produtividade. Então, isso pode até facilitar o enfrentamento da É como se a inteligência artificial fosse criar mesmo desemprego, mas de qualquer jeito vai ter cada vez menos trabalhador, então na verdade não vai gerar desemprego. Seria uma leitura bem simples que você está fazendo, mas é a leitura de quem não é economista. Mas é por aí, é por aí. Cada vez vai ter menos. Gente, você já olhou a pirâmide demográfica do Brasil? Não é mais pirâmide. Não é mais pirâmide. Ela era assim, peão. Agora era assim. Peão, mais ou menos. Peão, não, ele é peão, isso mesmo que você falou. Não, ele é um bandeirinho do como é que é o nome daquele pintor? Ela aqui embaixo, ela afinou. Então, essas pessoas os mais jovens vão chegar, quando chegarem ao mercado de trabalho, eles serão muito menos pessoas do que são hoje em dia as pessoas que estão lá, estão chegando. Então, você realmente pode olhar de uma maneira até otimista para isso, entendeu? Quer dizer, pode
facilitar, a inteligência artificial pode, de uma certa maneira, facilitar o país enfrentar a transição demográfica que está chegando com muita força. Desde que haja trabalhadores aqui, e não estejam todos trabalhadores de inteligência artificial nos Estados Unidos. Tem esse problema também, né? Se a demografia reduz o dinamismo da força de trabalho, o desafio central passa a ser redistribuir renda ou aumentar a produtividade. A gente já falou sobre isso, mas a gente ficou assim, não, tem que ser os dois. Não, tem que ser os dois, porque você tem no Brasil muita desigualdade. O Brasil tem uma tradição de desigualdade na distribuição da renda e que ela continua muito elevada, entendeu? Então você tem que enfrentar a distribuição de renda de qualquer maneira. E o outro ponto, qual é o outro ponto que você colocou? Não, o problema é de sempre, tá entre a cruz e a caldeirinha. Aumentar a produtividade fazendo ajuste fiscal ou fazendo política pública ou ter que fazer um sacrifício. Eu estava dizendo que a gente vai ter que na verdade isso se resolve fazendo ajuste fiscal no primeiro ano depois da reeleição. Ou da eleição, não sei. Ei, meu Deus do céu, dificuldade econômica de um lado e dificuldade ética do outro. Eu pessoalmente acho que a situação nossa é complicada, não é trivial. Bom, seja como for, a desigualdade diminuiu muito nos últimos 30 anos, né? Desde que você escreveu esse livro aí, a desigualdade reduziu barbaramente. Eu me lembro, cara, a lembrança que eu tenho, essa rua aqui do lado era uma rua você tinha vendedor de limão, vendedor de fruta, criança, do começo ao fim da rua. Hoje você não vê ninguém mais nessa situação, entendeu? É uma mudança que eu acho que foi bárbara. As favelas eram sabe, você estava começando a ter favela de tijolo, porque era de madeira, não tinha saneamento básico, não tinha coisa nenhuma. Eu acho que era muito pior. Os índices todos sociais eram muito piores. Não tem dúvida, mas ela precisa, esse percurso tem que continuar. Mas às vezes não é linear. Você tem que dar sequência, não pode parar, não. O salário mínimo atravessou quase um século de história brasileira. Em um país que envelhece, que cresce pouco, ele deixa de ser apenas o valor de referência e passa a refletir escolhas estruturais sobre o desenvolvimento, a produtividade e a distribuição de renda. Discutir o salário mínimo no fundo, discutir o futuro de um modelo econômico brasileiro. Professor João Saboia, muito obrigado pela sua participação nesse programa. E você que nos acompanha, até o próximo Diálogos com a Inteligência. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.